queria meditar no Salmo 119, como resposta e ajuda a duas pessoas que, passando por um momento de crise, sofrimento, coração angustiado, me fizeram perguntas essa semana, e eu percebi que aquela pergunta vinha de corações angustiados. Uma não parece nenhuma pergunta, parece uma reclamação, mas foi colocada em forma de pergunta. E a outra, uma pergunta, sem dúvida. E as duas juntas, perguntas podem ser respondidas, colocando elas juntas, e elas são pertinentes para todos nós, é o que nós queremos fazer, não é? Uma das pessoas, uma mulher, não é, passando por um período de tristeza e tragédia, perguntou: pastor, por que eu sofro tanto? Porque há tantas histórias assim, tão duras na minha vida. E a outra pessoa estava sofrendo também, mas por outro motivo. Ela me perguntou: pastor, pelo amor de Deus, eu não tenho certeza se sou um eleito de Deus. Então, as duas pessoas estavam sofrendo, não é? Por motivos diferentes. Uma fez uma pergunta que é uma reclamação, de fato, não é? Reclamação que nós não queremos de maneira nenhuma dizer que é só dessa pessoa. Há algo em comum, mas que deve ser para nossa vergonha, de sempre que nós sofremos, ou que alguma coisa muito triste nos acomete, nós perguntamos: por que isso está acontecendo? A pergunta sempre é uma questão de estar espantado, não estar entendendo, não é? Tiago diz para nós: não vos surpreendeis com as muitas provações da vida de vocês. O fato é que, independente do problema pessoal que eu possa ter, ou você possa ter também, o nosso grande problema comum é a nossa grande dificuldade de ouvir Deus. O que Tiago diz é que nós nunca devíamos estar surpresos, vivendo no mundo que nós vivemos, sendo pecadores, de que houvesse sofrimentos em nossas vidas. E ele diz mais: à medida que você entrou no reino de Deus, então você devia estar mais ainda esperando por esses sofrimentos nesse mundo sem Deus. Mas nós temos essa dificuldade. 2 Pedro 1,10 diz assim: ele nos exortou: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Pedro está dizendo: façam firmes isso. Vocês não têm um documento na mão, a carteira de membro da igreja, ou o batismo, ou qualquer uma dessas coisas, não são a prova de que vocês são eleitos de Deus. Então façam firmes essa eleição e vocação. Como? Pelos frutos que o chamado de Deus traz, e que a Bíblia diz que ele traz. Então ele começa a dizer: junte a fé, e começa a dar uma lista de coisas que aquelas pessoas deviam buscar na vida delas, todos os dias, para que elas tivessem essa certeza bendita em seus corações. É da vontade de Deus que nós a tenhamos. E a palavra de Deus foi deixada para nós olharmos para a palavra de Deus, e olharmos para nossos corações e compararmos. No início do culto nós estávamos falando como José foi um grande tipo de Cristo. Por que nós podemos dizer isso? Porque estamos olhando para a vida de José e olhando para a de Cristo, e vemos como ele é um tipo de Cristo. Ora, faça o mesmo com a sua vida. Cada mensagem, cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, ela é colocada diante de nós, para que a gente humildemente, em oração, coloquemos nossos corações diante da palavra de Deus, para vermos em nossos corações as marcas da graça de Deus operando em nós, os frutos do Espírito. Essa é a única maneira. Aquela pessoa estava agoniada, e ela pode passar a vida inteira agoniada, por estar simplesmente sentada, chorando, pensando a respeito disso. Tiago compara a palavra de Deus a um espelho. E a gente vai ao espelho para quê? Para ver a nós mesmos, nossa feição, não é? Então ele diz: vá à palavra de Deus como um espelho, em Tiago 21, 23, 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ou seja, é alguém que ouve a mensagem do Evangelho, vive no Evangelho, mas não vive, não é? A verdade, ele é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural,
porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como ele era. Ele diz, assim são as pessoas que não são cumpridores da palavra de Deus. Eles vão no espelho, a Bíblia mostra como eles são, eles conseguem enxergar isso, mas eles vão embora, viver a vida, e amanhã, segunda-feira, eles não lembram mais. Nós devemos ir e manter aquela verdade diante de nós, a verdade da palavra de Deus e a nossa vida, e dizer, esta vida se parece com aquilo que a palavra de Deus diz. Dia a dia há um crescimento em direção àquilo, pelo menos os efeitos da graça estão se manifestando. Então eu quero responder a essas duas pessoas sofrendo, como todos nós, ou já sofremos, ou estamos sofrendo, ou vamos sofrer, sem dúvida, nesse mundo, com Salmo 119, versículos 67, 71, 75 e 76. Nós sabemos que esse Salmo é o maior livro, é o maior capítulo da Bíblia, e é maravilhoso ele ser o maior, porque ele está no centro da Bíblia, e ele é um hino de adoração, de louvor, não é? A verdade de Deus, assim, a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus, e esse homem tem um amor à palavra de Deus. Amar a palavra de Deus é amar a mente de Deus. Amar a palavra de Deus não é amar um livro, não é amar a Bíblia que está lá a Bíblia é uma expressão da mente de Deus. Quando nós amamos a verdade, nós amamos a mente de Deus. Por isso que não existe gente que realmente é filho de Deus. Eu não me importo com a verdade, as pessoas podem deturpar a verdade. Essa pessoa está dizendo o seguinte: eu não me importo com o que Deus diz e pensa, porque a verdade é a sua mente. Então Davi diz, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu tenho guardado a tua palavra. E depois ele diz assim, no 71, foi bom para mim que eu tenha sido afligido e sofrido, para que eu aprendesse os teus estatutos. E depois no 75, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade, tu me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Sabe, nós ligamos esses textos, porque eles tratam do mesmo assunto, não é? Davi aqui, cada um deles respira o mesmo idioma, é uma alma gentil que está falando, que sofreu muito, não é? E que estava debaixo de sofrimento. Essas não são as palavras de um homem natural, queridos. Se aquela pessoa quer saber, se ela está entre os filhos de Deus, e o outro quer saber por que ele sofre, Davi está sofrendo, está vivendo essas duas coisas, aqui, ao mesmo tempo. Ele mostra que ele não tem uma alma natural. Ele está dizendo, obrigado a Deus porque eu sofri, oh Deus, eu amo aquele sofrimento que me levou para a tua palavra, eu amo o sofrimento que me fez compreender melhor quem tu és, quem eu era, eu amo o sofrimento que me humilhou. Mas nenhum coração natural ama sofrimento de maneira nenhuma. O coração natural do homem, independente da nossa vida, dos nossos pecados, achava que nunca devia sofrer, achava que a vida devia ser algo simplesmente doce, do início ao fim. Mas aqui ele mostra uma alma gentil, não natural. Só os filhos de Deus reconhecem os efeitos da aflição na sua santificação. Só os filhos de Deus podem agradecer pela aflição, por verem suas vidas sendo santificadas através desse processo, como Davi está dizendo. Lutero dizia o seguinte: se a aflição fez você orar, já te abençoou. Não fica buscando uma razão, o que essa aflição quer fazer. Se ela fez você orar mais do que você orava ontem, ela já abençoou você, já foi uma bênção. Se você passou mais horas de oração, pronto, está aí a razão pelo qual foi bom, não é? Você ter sido afligido. Sem a aflição você teria orado menos, e orar é bom, é estar em comunhão com Deus. A aflição te levou a orar mais, amém, então agradeça, bendita a aflição, que me fez estar mais aos pés do Pai. E isso foi dito por um homem que estava sofrendo terrível perseguição. Isso evidencia um coração humilde, um coração quebrado, quebrantado, que sabe que a santificação é mais importante que qualquer coisa.
por Hebreus, diz que Cristo aprendeu a obedecer pelos sofrimentos que ele padeceu. Ora, se isso é dito do Filho perfeito de Deus, porque nós ficamos espantados, porque nós não podemos falar como Davi, e assim demonstrar ter um coração que não é um coração natural, do homem natural. Então, um grato reconhecimento da concepção benevolente dos nossos sofrimentos, sabe? Um coração grato quando Deus está deixando nós passarmos pelos momentos mais escuros da vida, evidencia um coração novo, porque não é assim que o ser humano reage à sua dor, ao seu sofrimento. E essa linguagem, não é, nos mostra esse tipo de coração, que nós estamos no pacote certo, no pacote dos filhos de Deus. 1 Samuel 25, 29 diz assim: e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Está aí, nós devemos ter nossos corações atados no feixe daqueles que vivem com o Senhor nosso Deus. E nós queremos caminhar para que essas duas pessoas tenham uma resposta de nós, porque tanto nós vamos sofrer na vida, é inevitável, quanto o fato de nós sermos filhos de Deus, estarmos entre os que foram chamados, é essencial para toda a nossa eternidade, não é? Em que o sofrimento, aí sim, será algo muito mais terrível do que aquilo que pode ser experimentado no nosso mundo. Em 2 Timóteo 2,19, Paulo escreve: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe aqueles que pertencem a Ele. Ao termos comunhão com a palavra de Deus, nós devemos, e essa é a vontade de Deus, conhecer se nós somos essas pessoas que vivem. A palavra de Deus nunca muda, não é? Ela é fixa. Normalmente, quando eu falo com pessoas que sofrem, há uma sensação de que elas vão sempre à palavra de Deus buscando algo que elas não encontram e ficam decepcionadas. Nós podemos ver isso que Paulo está dizendo com algumas perguntas. O que mais Deus poderia ter dito a nós que Ele não disse? Sobre todos os assuntos que afligem nossa vida. Eu não sei como você lê as Escrituras, eu não sei como cada um aqui se relaciona com ela, mas há um modo de ler a Bíblia que nos deixa sempre desejando que Deus tivesse dito mais do que Ele disse, que sempre coloca em nós uma sensação de que faltou alguma coisa. Há pessoas que estão assim, não é? Estão cheias de perguntas: por que Satanás se tornou mal? Sabe? Ou algo menos grave, como Jonas evitou a asfixia na barriga do peixe, não é? E não morreu lá com os ácidos. Quem escreveu a carta aos Hebreus? E essas não são nem sequer as questões mais importantes que algumas pessoas sempre acham que está faltando informação na Bíblia, não é? Nós às vezes pensamos: puxa vida, se Deus colocasse pelo menos um versículo sobre o esquema do tempo escatológico, não haveria tantas discussões escatológicas, não é? Se Ele tivesse colocado uma coisinha um pouco mais clara a respeito disso, um versículo, tudo ia ser iluminado. Ou se tivesse um versículo na Bíblia dizendo: o batismo tem que ser exatamente dessa forma, o tipo de música que vai cantar na igreja tem que ser exatamente essa, o tipo de governo da igreja tem que ser esse, exatamente como eu estou dizendo. E a gente pensa, um versículo que falasse sobre isso resolveria muitos problemas. Como Deus podia explicar com poucas palavras como a sua soberania, não é? Que pré-ordena todas as coisas, se encaixa perfeitamente com a responsabilidade humana. Nós pensamos apenas mais um versículo, apenas mais um capítulo. Por que Ele não falou sobre isso? Quantas vezes no passado eu já pensei isso, não é? Porque Deus não colocou um capítulo a respeito desse assunto, não é? Pouparia tanta discussão e
um parágrafo extra. Se Deus tivesse encurtado a Bíblia naquelas genealogias que fala não sei quem gerou não sei quem, não sei o que lá, e tivesse tirado aquilo, colocado algo a respeito desse assunto, não é? Às vezes fica explicando as vilas e as cidades que tinham na terra prometida. Se tirasse essa parte, caberia numa folha. Se Deus tivesse condensado num capítulo só as instruções para construir o templo, os utensílios, a cor, como ia ser feito, já caberia muitas informações, e a Bíblia seria do mesmo tamanho, não é? Mas depois eu descobri, não é, na minha vida, que na providência de Deus, Deus escolheu sabiamente escrever a Bíblia assim, dessa forma, sabe? Ela se reduz ao que você procura, à medida que você lê e ouve a verdade de Deus, e quanto mais você faz isso, você vai descobrir que a Bíblia diz tudo o que realmente importa. Não há nada que importe de verdade que não esteja nela, é o que Paulo disse, e é a verdade. O que mais poderia ele dizer para nós, que ele já não disse? Quando alguém que nós confiávamos nos trai, ele explicou como nós devemos agir. Como um câncer agressivo toma os nossos corpos e nós temos pouco tempo para viver, ele disse como nós devíamos reagir e viver. Quando nós temos que lutar contra um pecado resistente, está todas as instruções necessárias. Quando nós temos deficiências, a Bíblia nos mostra como viver para a glória de Deus dessa forma. A Bíblia nos diz o significado e o propósito das nossas vidas, da nossa existência. Ela nos dá o suficiente para sabermos o que é bom, o que é mal, o que agrada a Deus, o que o desagrada. Ela nos dá todo o necessário para sabermos o que é verdade, o que é mentira, o que é doutrina certa, o que é heresia. Ela nos sabe, ela instrui a nós como nós devíamos entender o pecado e a misericórdia de Deus, como nós devíamos agir quando éramos tratados injustamente, ou como agir diante da justiça. Ela nos informa tudo sobre o caráter de Deus. Ela fala sobre a dinâmica do coração humano, que é mau, e todos os pensamentos da sua mente são mais diante de Deus. O que mais Deus poderia nos dizer? O que Ele não nos disse, que realmente importasse, que falha em nossa vida, é porque a Bíblia deixou de nos instruir corretamente. Que erro em nossas vidas estão acontecendo porque a Bíblia falhou conosco, porque ela não foi suficiente. Não é verdade. Se a igreja vive num erro, se as pessoas vivem num erro, se nós vivemos num erro, não é por falta de informação bíblica daquilo que é essencial para vivermos para a glória de Deus, para sofrermos, para vivermos. Nós, a palavra de Deus diz que nós somos os santos de Deus, se você está entre os filhos de Deus. Isso quer dizer, a respeito de nós, não às vezes aquilo que nós queremos. Quando Deus diz que nós somos santos, Ele está querendo dizer, você é meu, você me pertence. Alguém diz para mim, eu estou entre os santos de Deus, você pertence a Deus, você é dele, você é propriedade dele, você vive assim. Então, a palavra não nos deixa sem resposta daquilo que é essencial. No uso popular da palavra, a palavra santo tem sido adulterada, no meio da igreja, para descrever as realizações espirituais extraordinárias das pessoas individuais. Esse homem é um santo. Quando a pessoa diz isso, não está querendo dizer aquilo que a Bíblia disse a respeito de nós. Segundo a palavra de Deus, santidade descreve pessoas normais, que pertencem a um Deus extraordinário. Pessoas normais e comuns, que pertencem a um Salvador extraordinário. Essas pessoas que são chamadas santas, não fizeram nada de extraordinário, simplesmente elas pertencem a um Deus extraordinário, a um Salvador extraordinário, então elas ganharam esse nome santos. Elas não realizaram nada de extraordinário. Você não pode fazer nada de extraordinário, e não faz, e quase sempre quando você pensa que pode fazer, mudar a história, mudar as coisas, você só está sendo arrogante. Na maior parte das nossas vezes, nós estamos tropeçando, e muitas vezes o que flui de nós não é o melhor.
Mas mesmo se nós, nos nossos melhores momentos, que você podia chamar de extraordinário, em Lucas 17:10 diz: vocês só fizeram aquilo que vocês deviam fazer. Você não vai nunca espantar Deus fazendo algo extraordinário. Deus é extraordinário. Deus chama você de santo para indicar que Ele te possui. Deus te possui. Deus não nos chama de santo para nos honrar. Nos chamar de santo não é uma medalha, não é um diploma de honra ou mérito. Nos chamar de santo é dizer: você é meu, você me pertence. Não é para nos honrar que nós somos chamados assim, não é medalha, sabe? Nos chamar de santo é o nosso certificado de alistamento. Nós somos soldados de Deus, nós pertencemos a Ele, nós fazemos o que Ele manda, somos seus santos, separados. Quando Deus escreve o seu nome, sabe, o nome dele em você, o sofrimento e a ideia de sofrimento muda completamente. E é isso que nós já devíamos ter entendido. Dor, perda, fraqueza não representam mais o fim do nosso mundo. A igreja adulterou o evangelho porque dor, perda, fraqueza, morte, doença, falta de dinheiro era para ela sim o fim do mundo. Ao fazer isso, ela declara: eu não estou e não sou um santo de Deus, porque para essas pessoas isso não é o fim do mundo. Olha a história deles. Eles não são extraordinários, mas olha a história deles. Se você não é um santo, então sim, a dor, a morte, a falta de dinheiro é o fim do seu mundo, é o fim do seu prazer, é o fim da vida. Não podemos lidar com essas coisas, não podemos lidar com a morte e nem com a nossa própria morte, porque é o fim para nós. Nós não podemos dizer que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Um santo pode dizer, mas o mundo não pode, porque morrer é o fim. Um santo pode dizer: olha, eu não estou curado, eu tenho uma doença, mas eu me glorio nas minhas fraquezas, porque se através delas Deus será glorificado, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Isso é um santo falando. O que nós temos que fazer não é chorar num canto para ver se nós somos eleitos ou não somos eleitos. Nós nos parecemos com essas pessoas que sofrem, e quando sofrem não perguntam: por que eu estou sofrendo? Mas dizem como Davi: foi bom para mim sofrer, para mim aprender os teus testemunhos, não aprender mentalmente, porque ele já sabia, mas aprender na prática, para minha vida ser transformada, ou seja, santificação. Provérbios 10:28 diz: tudo aquilo pelo que você viveu morrerá quando você morrer. Se você não é um santo, tudo que você gosta, tudo pelo que você vive, ganhar dinheiro, guardar dinheiro, amar dinheiro, vai acabar. Quando você receber a notícia derradeira de que a vida está acabando, ou que você não tem mais saúde, ou que não tem mais o dinheiro tão adorado. Então diz: a esperança dos justos é alegria, mas a esperança dos perversos perecerá. No sentido que aquilo que eles mais amam está acabando, dia a dia está acabando. Do santo ele diz: o meu homem exterior está se corrompendo, ou seja, está acabando, está se esvaindo, a minha saúde está indo embora, eu estou ficando velho, eu estou doente. Mas o santo diz: mas o meu homem interior se renova dia a dia. Amém? Não há nada importante na vida que a Bíblia deixou em falta para nós. A questão nossa, independente do problema pessoal que nós tenhamos, é a nossa dureza para com a palavra de Deus. Mas quando nós estamos em Cristo, os sofrimentos, eles estão em outro contexto. Ele não destrói as esperanças verdadeiras. Pelo contrário, os nossos sofrimentos nos levam para as esperanças verdadeiras. Paulo disse: importa que com muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. O que nós queremos? Entrar neste reino.
Ou seja, as muitas tribulações que acabam com a vida daquele que não é santo, elas impulsionam os santos para o reino de Deus. Há uma diferença total. A Bíblia diz que nós somos, Deus é o nosso refúgio, que Jesus é o nosso refúgio, ou seja, você é um refugiado. O que isso quer dizer? Muitas pessoas usam as palavras sem pensarem nelas. Refugiado. Quando a gente diz que Deus é o nosso refúgio, nós somos refugiados. Ou seja, você fugiu para salvar sua vida, e você encontrou todo tipo de auxílio em Cristo, para a sua vida. Em setembro de 2005, uma das maiores tragédias climáticas aconteceu na Louisiana, o Katrina, destruiu os diques, e uma cidade de repente inteira ficou inundada. As pessoas perderam tudo, perderam a vida, perderam parentes, perderam dinheiro, perderam seus bens, perderam suas propriedades. Não algumas pessoas, mas a cidade inteira. Elas precisavam de tudo, elas ficaram vulneráveis, exatamente como quando a gente sofre, ou quando a gente tem uma notícia terrível. É assim que elas ficaram. Elas precisavam de alimento, precisavam de abrigo, de cuidados médicos, de roupa, de dinheiro, precisavam de proteção policial, elas precisavam de um novo começo. Elas não é que nós não tínhamos uma casa, nós não tínhamos uma cidade, não tinham mais nada. E um funcionário público americano chamou: olha, nós vamos tentar fazer o máximo para ajudar os refugiados. As pessoas ficaram revoltadas com essa palavra. Chamar eles de refugiados era aviltante, porque nós logo pensamos nos refugiados na África, nos países miseráveis, vivendo daquela maneira terrível, no Sudão, Ruanda, porque refugiado tem traz uma noção degradante de alguém que não tem mais nada e precisa de auxílio. E isso as pessoas acharam aviltantes, mas Cristo, Ele transforma essas palavras difíceis da vida em palavras doces. Essa é a diferença entre os santos e as pessoas que não têm Deus. Tudo que é palavra dura da vida ganha uma conotação doce para essas pessoas. Nós somos refugiados. Para nós, isso não é uma palavra aviltante. A Bíblia vira de cabeça para baixo muitas das associações comuns e frequentes que nós temos com essas palavras tristes, aviltantes, que ninguém quer na sua vida. Na vida da igreja palavras tomaram significados diferentes, como os mártires, palavras que indicavam degradação, incapacidade, nulidade, se tornaram palavras doces na vida e na boca das pessoas que de fato eram santos. Escravo, crucificação, criança, fraqueza. Paulo diz: eu, Paulo, o escravo de Cristo. Até o evangelho chegar, ninguém falaria sobre ser escravo com esta alegria. Isso é uma maluquice. Até o Filho de Deus ser crucificado e eles começarem a pregar, ninguém podia falar com alegria: eu vou tomar a minha cruz, eu me glorio na cruz de Cristo. A cruz é a minha alegria, a cruz é a minha esperança. A cruz era um instrumento que matava as pessoas, era como a cadeira elétrica, era como a forca. Ninguém pode dizer: eu me alegro na forca, não é? Toda a minha alegria está na forca. Sim, eu amo a mensagem da cadeira elétrica. É estranho, o mundo não ama, acha estranho, mas essas são pessoas que não pertencem a esse mundo. Essas palavras tomaram um novo significado. Um refugiado, as pessoas se acharam aviltadas em chamar de refugiado, porque o refugiado, ele precisa de misericórdia, ele não tem nada para dar mais, ele não precisa de justiça, ele precisa de misericórdia, de que as pessoas tenham misericórdia, caridade. Ele não tem mais como sustentar a sua família, não tem mais um teto, não tem comida, ele não tem como dar a seus filhos água para beber, ele precisa de doações, ele tem que ganhar colchonetes, tênis, roupas, ele não tem nada.
E o ser humano, ele pensa que isso é a pior coisa. Mas, pensando na palavra, como a palavra quer dizer, Jesus é o teu refúgio. Sem Ele, sem esse refúgio, você se encontra dessa maneira, sem nada, como o refugiado é, dependendo tão somente da bondade daqueles que nos refugiam. A ideia cultural dos nossos dias é completamente diferente, e é por isso que o Evangelho foi mudado. A mensagem da nossa sociedade é autoconfiança, presunção, independência, direito à propriedade, liberdade para ter a sua opinião, por mais absurda que ela possa ser. O sonho de todos os filhos é ficar independente dos pais. O sonho de todas as pessoas é ser o mais independente possível, não dever obrigação a ninguém. A ideia de refugiado, as ideias de ser dependente, são terríveis para o ser humano. Ele não quer ser dependente. Ser dependente de Deus pode parecer confortável em alguns versículos, como no Salmo 131, que diz: tal criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para contigo. Ou seja, a criança completamente dependente da mãe ali, ela não pode nada a não ser dos cuidados da mãe. Isso é doce, mas pode ser muito desagradável ser dependente, porque você é o incapaz. A criança no colo da mãe é incapaz, ela não pode viver. Se não for o amor que cuida dela, ela está morta, não pode viver alguns dias. O ser humano odeia isso. Então, quando o salmista grita diante de Deus: a ti clamo, ó Senhor, não seja surdo para comigo, para que não suceda, seja eu semelhante aos que descem a cova. Salmo 28:1. Isso é estar dependente de Deus. Mas vê, as palavras não são tão doces, não é um sentimento tão confortável. Quando você se sente ameaçado, enfraquecido, vulnerável, isso é o sofrimento. Quando alguém diz: você tem poucos dias de vida, o que você sente? Vulnerável, você não tem como resolver aquilo não está nas suas mãos. Doença, fraqueza, falta de dinheiro, é isso que faz nós nos sentirmos impotentes, sem nenhum outro lugar para ir. A primeira bênção de Jesus é: bem-aventurados os pobres de espíritos, felizes, abençoados. É outra vez Deus virando uma palavra de cabeça para baixo. Nós odiamos a ideia da pobreza, porque o pobre significa não ter nada, estar destituído das coisas, depender dos outros. Significa o reconhecimento consciente de que nós temos uma terrível, urgente necessidade que nós mesmos não podemos suprir. Deus diz: alguém que não chegou a esse ponto espiritualmente sequer conhece o reino de Deus. O Evangelho vem destruir toda a arrogância humana, e nós, se formos honestos, temos que dizer como Davi: obrigado pelos sofrimentos. Ainda há muito dessas coisas nas nossas vidas. Tenho feito muito pouco de ti o meu refúgio. Tu tens tido um valor para mim muito mais baixo do que aquilo que eu tenho declarado. O sofrimento insolúvel, como o pecado insolúvel, nos leva para a base de todas as bênçãos de Deus. É o que a Bíblia diz: Deus não se aparta da aflição dos aflitos. Em Lucas 12:32 ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque ao vosso Pai agradou-vos dar o reino de Deus. Pequenino rebanho, vocês não podem nada, são incapazes, nunca poderiam entrar no reino, nunca poderiam conseguir nada, mas me agradou dar a vocês o reino. Vocês não o conquistam. Se parecer com Deus na vida, sabe, é ter a visão do coração generoso que Deus tem para pessoas como nós. Ao entendermos todas essas coisas, o sofrimento tem uma outra dimensão, e nós começamos a nos enxergar e ver o valor do sofrimento em nossas vidas, para ter aquela outra resposta. Nós somos os santos de Deus. Nós aprendemos muitas coisas
mas como necessitar de auxílio, nós não temos aprendido. Deus diz: eu estou com você, não tema, porque eu estou contigo. Como você reage? E o nosso tempo está correndo rápido. Como você reage ao sofrimento, dor, sofrimento grave, sério na sua vida? Medo. Esses são sentimentos. Desânimo descreve bem a situação. Você se sente abalado, acabrunhado, preocupado, confuso, transtornado, em perigo. Nós nos debatemos, nós somos moídos. Se um homem que sofre não sentiu o peso da navalha, ele não é um ser humano, ele tem um coração de pedra. Os filhos de Deus não são impermeáveis ao sofrimento, no sentido de que sofrimento é sofrimento de verdade, não é algo dourado para nós. Mas aqui está o problema: o sofrimento e a apreensão muitas das vezes se tornam perversos dentro de nós. A angústia da fé às vezes desvanece num ímpio desalento, em que já não há mais diferença entre nós e o mundo. À medida que as aflições se acumulam, todos os nossos pensamentos, todas as nossas conversações, emoções, futuro, fé, tudo começa a ser moído, tudo fica sugado, atraído por isso como um imã, e isso ocupa horas do nosso dia, horas da nossa noite. Se você por acaso consegue dormir, é só para acordar, e a primeira coisa que você lembra e pensa são naquelas coisas, desalento, é isso. A grande variedade de tentações quando nós estamos sofrendo, nós ficamos preocupados, desapontados, desesperançados, inquietos, sensação de pânico, frustrados. Algumas pessoas ficam enraivecidas. Há também reações desonestas para com essas experiências. Algumas pessoas se tornam cínicas, endurecidas, brutais, invulneráveis, com raiva do mundo, da vida. Não gostam de falar em sofrimento, querem se tornar uma pedra diante de tudo. Outras pessoas se tornam insensíveis contra qualquer experiência de sofrimento. Desse modo, não consegue ver o sofrimento dos outros, só o seu próprio, que o endurece. E odeiam a fraqueza em si mesmo, a fraqueza nos outros. E isso nos leva a um egoísmo mundano e cínico diante do sofrimento nosso e quando as outras pessoas estão passando por eles. E as pessoas se justificam dizendo: eu só estou sendo realista. Não, na verdade estamos desumanizados. Jesus era realista, e Ele escolheu participar da nossa fraqueza, da nossa aflição. Encontramos pessoas que se recolhem, se fecham, e essa posição pode ser oposta do cinismo, mas ela também é desonesta, porque as pessoas ficam cegos pela sua dor. A dor faz com que elas não enxerguem mais as coisas como enxergavam antes, um mês antes, um dia antes, uma semana antes. Eles temem mais rejeição, temem mais sofrimento, não querem mais ser vulneráveis. E outros, para se sentir bem, de maneira desonesta também, tentam se entorpecer no mundo de sofrimentos com entretenimento. É o que nós fazemos, nós fingimos que o nosso mundo não é de sofrimento, nos entupindo de entretenimento. Se nós pudéssemos, os cemitérios ficavam a quilômetros das nossas cidades, para não lembrarmos, enquanto nós enchíamos o mundo de entretenimento, divertimento. É formas desonestas de lidarmos com o sofrimento da vida, que faz nós nos parecermos com o mundo e não com os filhos de Deus. A honestidade dos filhos de Deus é capaz de sentir o peso do sofrimento, sem essas coisas que provocam o desânimo e a sensação de que nós não podíamos estar passando por aquilo
e que alguma coisa está errada. O nosso sofrimento dói porque a dor é algo dolorido, é real, é verdadeiro. Algo dolorido deve doer. O nome é sofrimento, não é à toa. O problema é que quando nós reagimos dessa forma, Deus resvala para a irrelevância. É como se Ele fosse irrelevante. Ele só tinha importância quando nós tínhamos todas as coisas. A vida só tinha sentido enquanto nós não estávamos sofrendo, não tínhamos perdas, não estávamos desenganados. Nós empurramos Deus para a irrelevância quando falamos disso, quando sofremos. Deus passa a habitar uma vaga reflexão posterior. Depois que passa um sofrimento, antes que chegue o que nós falamos, Deus foi maravilhoso, mas na hora não. Só que nem sempre os sofrimentos vão passar, não neste mundo. Deus não pode ficar só nas nossas reflexões, deve encher a nossa mente, nossos lábios. Nós, na maioria das vezes, quando clamamos Deus no meio do nosso sofrimento, nós estamos clamando por um Deus que fosse um talismã, que evite que nós sofremos. Mas Deus, Ele rejeita ser um talismã que você carrega consigo para as coisas não darem errado. Rejeita isso. Deus tem propósitos melhores com o teu sofrimento do que isso. Pensar em Deus assim é degradante. Ele se rejeita completamente a ser o teu talismã. Eu estou com Deus, então agora eu não vou sofrer, não vai acontecer nada de errado. Isso é fazer dele um amuleto. Ele tem planos melhores. Deus se recusa a se tornar seu talismã. Sabe, o nosso sofrimento pode fazer irromper de nós uma cascata de sentimentos maus, e nós começamos a fazer as perguntas erradas. Mas Deus não. Ele vai remodelar esses sentimentos no meio da aflição. Nossa consciência, nossos motivos, nossas emoções. As palavras e as atitudes de Jesus mostram que Ele experimentou exatamente isso quando Ele sofreu. Em Isaías 41, versículo 10, Deus faz 7 promessas. Se apegue a elas, lembre delas. Ele diz: eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te darei auxílio, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te colocarei de pé, eu te sustento com minha destra fiel. Você vê como Deus tem um plano mais elevado. Não temas no meio da aflição, no meio do horror. Por quê? Ele te dá motivos contra aqueles motivos que estavam te deixando desesperançados. Por quê? Porque eu estou contigo. Coloque esse motivo no lugar daquele. Eu sou o teu Deus, eu te darei auxílio, eu vou te fortalecer, minha graça vai te bastar, como diz Paulo. Eu te ajudo, eu te colocarei de pé, eu te sustento com a minha destra fiel. Jesus é o pioneiro, o aperfeiçoador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele experimentou exatamente isso. Mas nós, quando sofremos, não queremos estar neste lugar, porque às vezes é difícil demais para nós pararmos para ouvir. Nós não queremos reduzir nosso ritmo, e às vezes é isso que o sofrimento faz. Nós queremos viver naquele ritmo em que nós não ouvimos Deus. Simplesmente, muitas das vezes, nós nem queremos ouvir Deus. Nós estamos às vezes muito ocupados ouvindo 1000 vozes no mundo, ou a nossa própria voz, para ouvirmos Deus. E às vezes nós estamos tão desencorajados que nós nem queremos e nem temos vontade de ouvir Deus. Então, um problema nosso particular é a nossa surdez para com a voz de Deus. Nos tornamos tão absortos em nosso mundo, em nossas experiências, em nossa felicidade, em nossos planos, nossos projetos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas opiniões, e o sofrimento vem esmagar essas coisas, e nós descobrimos que somos um saco vazio sem elas. E é por isso que Davi disse: foi bom eu ter sofrido. Quantas coisas foram descobertas,
conheci meu Deus, como agora eu sofro de maneira diferente. A igreja primitiva usava uma frase maravilhosa para captar isso, já que ela sofreu demais. Ela chamava de curvitas em si. Eles diziam que quando você sofre, você tem a tendência a encurvar-se para si mesmo, e você não vê mais nada a não ser o seu sofrimento, não ver Deus, não ver a glória de Deus, não ver o que Deus está fazendo, não vê o sofrimento à sua volta, não vê mais nada. Nós temos a tendência que quando estamos sentindo uma dor, só pensamos nela, na nossa dor, na nossa dor. E eles descobriram que se eles ficassem pensando no sofrimento deles como igreja, eles não seriam úteis para Deus. Eles estavam sendo assassinados, estavam sendo perseguidos. Eles diziam: temos que nos livrar de estar curvitas em si, curvados para nós mesmos, pensando em nosso próprio sofrimento, vivendo para eles. De boa vontade Deus continua a falar, Deus não está mudo. Mas se nós nos curvamos para nós mesmos, nós não podemos ouvir Deus. Então nós estamos às vezes como aquelas pessoas num estado miserável, no extremo da agonia. Jesus não se curvou para si mesmo. Ele ouviu a voz de Deus, lembrou-se, voltou-se para Deus em sua generosidade infinita. Disse: Deus meu, por que me desamparaste? E diz mais: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Era o pai que estava derramando sua ira sobre ele. Ele dirigiu-se às pessoas demonstrando um amor prático. Ele disse: em verdade te digo que hoje vai estar comigo no paraíso. Ele não está curvado sobre o seu sofrimento. Apesar de ninguém ter sofrido como ele não fez do seu sofrimento o centro de tudo. Ele disse para sua mãe: mulher, eis aí o seu filho, você não vai ficar desamparada. Ele deu voz à honesta experiência da sua provação, não negou ela, disse: tenho sede, está consumado. É esse Jesus que nós buscamos como nosso refúgio, mas ele não é um talismã. Ele vai agir conosco como agiu com o seu filho, como agiu como Davi. E o fato de nos relacionarmos assim com ele é o fato de nós sermos os santos de Deus. Ele ocupa um lugar que muda tudo diante do sofrimento. De certa forma, o sofrimento mostra sim em que lugar nós estamos. Então o problema daquela pessoa resolveu o problema da outra. Eu sou eleito, não sou eleito, eu sou. O sofrimento é um grande teste. Ele lida de modo gentil com a nossa ignorância e obstinação, mas ele fala, ele espera, mas nós temos que ouvir, sabe? Essa é a razão essencial pela qual a vida de Davi floresceu. Ele foi um cara cheio de dores, mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20 que Jesus é o nosso sim, o nosso amém diante de Deus. Ou seja, nele nós temos essa substância verdadeira. Então nós temos essa relação com o sofrimento que se intromete, que tira de nós o controle, que tira das pessoas lá fora tudo que elas têm, e no fim elas são um saco vazio. Muitas pessoas, ao tentar ajudar, pioram o sofrimento das pessoas que sofrem, mas não Deus. E nós devemos poder dizer como Davi: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu tenho guardado a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. Eu estava errado, o sofrimento foi uma bênção. Agora, se andar certo diante de Deus e ser santo não for o anseio, nós não vamos achar que o sofrimento é uma bênção se nos levar a isso, porque isso não é o nosso interesse. Essa é a expressão sincera de um coração que livremente podia olhar para o que perdeu, para a sua aflição e dizer: como eu amo a Deus, e isso me fez
me aproximar dele. Eu amo isso. Eu, antes de ser afligido, estava errado, mas agora eu guardo a sua palavra, Deus. Eu bendigo o seu nome. Quem está na carne não pode dizer isso. Quem está na carne só quer ser feliz, só quer evitar de todas as formas o sofrimento. E Deus é mera talismã que evita os sofrimentos. Mas quem tem um novo coração pode dizer: eu agora te agradeço pelo que eu sofri. Eu te agradeço porque o seu nome está sendo glorificado em minha vida santificada. Então, Davi diz: o sofrimento me levou a mortificar as minhas paixões, a abandonar coisas que eram fúteis. Então eu agradeço a ti, porque agora eu me pareço mais contigo. Bendito o sofrimento. Essa não é uma tendência natural do ser humano. Ele não tem interesse em se parecer com Deus e nem sofrer. Mas isso é uma grande prova de um coração que é um novo coração. Sabe? Deuteronômio 32:15 diz: e engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, e de gordura te cobriste. E deixou Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Essa pessoa é uma pessoa digna de pena. Deus está dizendo: não tendo sofrimentos, tendo engordado, e começou a dar coices, deixou Deus, desprezou a rocha da sua salvação. Então, a falta de sofrimento foi uma tragédia na vida dele. Por isso Davi disse: obrigado, Deus. Jeremias 22:21 diz: falei com vocês em meio à vossa prosperidade, mas vocês disseram: eu não vou ouvir. Então, quando Deus deixar alguém seguir assim, é óbvio que aquela pessoa está num caminho sem volta. Apostasias, excessos. Davi disse: obrigado, Deus, por me trazer de volta ao caminho. Eu fui tão estúpido que só o sofrimento pôde me fazer ouvir o que eu devia ter escutado antes. Muitas vezes Deus então envia algo que tira o nosso conforto, e nós reagimos diferente do mundo, porque nós somos completamente diferentes dele agora. E ela é abençoada para nós, a nossa aflição, sabe? Então, encerrando, ele diz: é bom para mim que eu tenha sido afligido e sofrido, para que aprendesse os teus estatutos. Você tem um coração grato quando sofre, quando perde? Você sente uma gratidão por Deus? Então você tem um novo coração. Você se sente como as pessoas se sentem: por que isso está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo? Como se alguma coisa estivesse sendo roubada de você por Deus? Ou você é como Daniel, que dizia em oração: Deus, nós somos responsáveis pela nossa tragédia. Tu estás sendo justo em punir Israel. A nós pertence o corar de vergonha, e a ti é justiça. Essa é a oração de um homem com um novo coração. Você concorda com isso? Você vê como o sofrimento é algo maravilhoso para dizer: eu sou um eleito de Deus, eu tenho um novo coração. Salmo 94:12 diz: bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. É o mesmo servo de Deus, Davi, dizendo: bem-aventurado, feliz é o homem que é castigado por ti. Seu coração é assim? Nós sabemos o contexto com o qual Davi estava sofrendo. Naquele caso particular, ele estava sendo maltratado pelas outras pessoas. A aflição tem muitas caras. Ele estava sendo espizinhado, pisado, e ele disse: obrigado, Deus, por esse sofrimento.
Obrigado por ser maltratado assim, como estou sendo maltratado. Obrigado pelo mal que essas pessoas estão me fazendo, porque isso me aproximou de Ti. Nós temos que ver os benefícios da aflição para olharmos para o nosso coração. Nós devemos ser humildemente reconciliados com os nossos sofrimentos. Isso é uma grande misericórdia. Se você não puder ser reconciliado com os seus sofrimentos, então você não é uma das pessoas que tem esse tipo de coração. Esse é o resultado que é exercido sobre a mão disciplinadora de Deus. A Bíblia diz assim em Juízes 14:14: então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Nós somos um enigma para o mundo. É isso que Jonathan Edwards dizia sobre a segunda carta de Pedro, as 2 cartas de Pedro. Aquelas pessoas sofriam tanto, e Pedro diz: ainda que vocês não tenham visto Cristo, vocês se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Pedro estava dizendo: vocês são um enigma para o mundo romano. Eles não podem entender qual é a fonte da alegria de vocês. Eles conseguem ver o sofrimento, eles conseguem ver a fonte da dor, a perda, a morte, o sofrimento, mas eles não conseguem ver a fonte da alegria. Então eles não estão entendendo vocês. Eles não podem, vocês são um enigma. É assim o mundo não pode compreender a fecundidade do nosso sofrimento. Quando o mundo não pode compreender como nós somos fecundos em meio ao sofrimento, nós estamos vivendo como filhos de Deus. O Senhor gracioso adoça as águas amargas para nós. Então Davi diz: é bom para mim que eu tenha sido afligido e sofrido. Deus tem muitas maneiras de nos afligir. As pessoas se opuseram a Davi, caluniaram Davi, falaram mentiras de Davi, destruíram a reputação de Davi, e isso fez ele sofrer. Se coloque no lugar dele. Se todas as pessoas estivessem falando mentiras ao teu respeito, te caluniando publicamente, Davi se ajoelhou e disse: Senhor, obrigado por esse sofrimento. Ele me humilhou, Ele fez eu ver coisas em mim que eu não via, orgulho para ser mortificado. Obrigado por Ele. Todos nós temos razão sólida para reconhecer assim, que nosso Deus é bom. Deus não é bom. Se o sofrimento de Davi, as calúnias aproximaram ele de Deus, elas não podem ter sido ruins, porque nada que nos aproxima de Deus pode ser ruim. Se é que nós temos Deus na conta que Ele devia ter, nós devíamos ser gratos por qualquer coisa que nos aproximou de Deus. É o que Davi está dizendo. Então Isaías 26:16 diz: o Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Então, se o sofrimento nos desapega da criatura, nos desapega desse mundo, nos torna mais conscientes de Deus, nos põe mais nos exercícios dos meios de graça, nos vivificam no nosso dever para com Deus e seu reino, então foi benéfico para nós. Então nós podemos dizer como Davi: foi bom para mim ser afligido. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade, tu me afligiste. Tu me afligiste porque tu és fiel, tu fez eu passar por esse sofrimento em tua fidelidade. Ele não disse: o que eu fiz para merecer isso? Essa seria a palavra errada. Nós podemos ser hipócritas ao falar isso, como se não houvesse nenhum motivo para nós sofrermos no mundo. Nós podíamos achar 1000 se pensássemos um pouquinho. Os ímpios não reconhecem esse lidar com o sofrimento de Deus, mas não nós. Você em tua fidelidade, tu em tua fidelidade me afligiste. Às vezes sermões numerosos são pregados para nós. Às vezes nós ouvimos Deus durante anos sem ter um sofrimento grave.
e nós simplesmente continuamos sendo quem nós éramos. E se o sofrimento nos faz lembrar de um sermão que nós ouvimos há anos atrás, agradeça a Deus então por ele. É a nossa dureza que dificulta as coisas. Deus é fiel ao cumprir suas ameaças. Ele não é só fiel em nos salvar, Ele é fiel em lidar com a nossa loucura, de não ouvi-lo, de ser como o mundo. Deus não é como Eli, que deixou seus filhos viverem a vida como queriam, que simplesmente ralhava com eles. Não, Deus, não esperem, Ele não vai permitir que seus filhos pequem sem repreensão, dizendo, eles vão um dia entender. Não, 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 Deus não aceita isso, e Ele não é assim. Então nós podemos dizer como Miqueias: eu sofrerei a indignação do Senhor, porque eu pequei contra Ele. Miqueias 7:9, nós podemos dizer isso. É bom para mim ter sofrido. Deus, obrigado por este sofrimento, porque Ele tem me aproximado de Ti. Eu estava rejeitando, eu vivi uma vida muito parecida com as outras pessoas, mas esse sofrimento me fez ver as coisas de maneira diferente. Deus, se nos tratasse segundo nossas iniquidades, então nós seríamos destruídos. Então, para aquelas duas pessoas, porque eu sofri, eu sou um eleito de Deus, nós podemos juntar isso no Salmo 119. Davi era um filho de Deus, porque ele sofreu, e sofreu muito, e o sofrimento para ele tinha um significado completamente diferente do que tinha para o mundo, que não eram filhos de Deus. Então ele disse: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi muito bom para mim que eu tenha sofrido, para que eu aprendesse os teus estatutos, aprendesse de forma experimental. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade, tu me deixaste sofrer. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Então Deus o consolou, foi seu refúgio. Deus se recusa a ser o talismã de qualquer pessoa. Ele tem planos muito mais altos e sérios para seus filhos. Vamos ficar de pé.